Durante Casa Cor São Paulo, nós tivemos o prazer de reencontrar essa dupla que nós conhecemos em 2017, num espaço que era o menor espaço da Casa Cor Pernambuco. O ano passado eles já tinham um espaço um pouquinho maior, esse ano um espaço também igualmente um pouco maior, é a Sala Motriz. E aí a gente vai descobrir agora o que é a força motriz que determinou esse projeto dessa sala. Bom, você já vai ter que me explicar tudo aquilo que você me contou de novo. Primeiramente, bem-vinda, Marcinha. Muita honra receber você aqui novamente. Bom, esse ano, fazendo uma sala, a gente tinha que dotar um nome para ela, né? E muitas vezes a gente escolhe esse nome e às vezes esse nome se escolhe. A gente, como exercício, a gente tenta entender o que a arquitetura quer nos contar. Então, numa visita técnica a esse local, a gente identificou a existência desse pilar, que é esse elemento que está aqui na minha esquerda. Esse elemento tem uma proporção muito relativa para o espaço. Ele tem 1,65 m de largura. Mas isso vocês não sabiam quando vieram fazer a primeira visita? Não. Não. Quando conhecemos o master plan da casa, esse pilar ele não estava locado. Mas alguém falou assim, olha, tem um pilar lá. E achávamos que era um pilar de 30 centímetros, enfim. Quando nós chegamos, era uma parede estruturada de 1,65 m. Isso modificou alguma coisa dentro de você? Na verdade, isso nos surpreendeu, né? E aí acabou que a gente, enquanto exercício profissional, precisou rever toda a poética que precisava ser contada aqui dentro, ou talvez intervir até mesmo diretamente no projeto para mudar até mesmo as linhas de trabalho, né? Então, assim, como eu iria revelar esse espaço e fazer com que esse elemento, que era tão presente, ele pudesse virar talvez o grande ponto disso, ou pudesse nortear da melhor maneira esse projeto. Você estava falando para mim que, às vezes, o espaço, vocês interferem no espaço e outras vezes o espaço interfere em vocês. Aqui foi o segundo caso. Aqui foi o segundo caso. Então, a gente tem esse exercício, né? A gente sempre move nos espaços, a gente altera uma parede ali, outra aqui, e isso vai configurando para tornar isso personalizado para aquele morador, para aquele cliente, e aí, às vezes, acontece o contrário, né? Às vezes, esse espaço move a gente, o espaço move o homem. Então, entender qual é o limitante daquilo pode ser a grande sacada. E eu acho que a gente, para cá, a gente foi muito feliz, né, com tudo isso. Essa surpresa ela foi positiva. Né? Entender esse elemento tão presente no centro dessa sala acabaria gerando para a gente um movimento em torno dele, e isso iria fazer com que esse movimento doasse um nome para a sala. Então, a sala acabou se chamando Motriz, né, o espaço. Então, o pilar foi a força motriz que determinou todo o resto. Agora, aqui, quem já está observando as imagens pode ver que se formaram alguns pequenos cantos. Isso me faz ter um flashback do nosso primeiro encontro, a nossa primeira entrevista, quando o espaço deles tinha quantos metros quadrados? 4,5 m. 4 metros quadrados. E vocês conseguiram resolver esse pequeno espaço tão bem. Vocês aqui têm vários pequenos espaços de 4 metros quadrados, sim, muito bem resolvidos. Então, você vai me contar agora quais são, né, nesse layout, como é que vocês foram fazendo essa pequena divisão dos espaços. É que, na verdade, quando a gente é convidado a intervir na morada, na casa, no apartamento de um cliente, essa vivência se dá de muitas dimensões, né? De pequenos apartamentos, apartamentos maiores, enfim. E aqui a gente tem uma possibilidade de apresentar pequenos momentos e que poderiam estar de forma integrada não houvesse o pilar, transformando numa grande sala. A estante você vai perceber que ela é modular, ela poderia se repetir, transformando em um espaço maior. A gente imaginou que pudéssemos ter um espaço de convivência, de estar para receber os amigos. Se você observar, nós fizemos uma composição aqui em frente ao sofá, na altura dos olhos de quem está sentado. Então, ele está na altura, é uma tela do Zé Cláudio, que a gente adora o trabalho dele, é um pequeno pássaro, temos 2 carrancas, um banquinho antigo, que é da família de Malve, enfim, alguns livros. E tudo isso está na linha da vista de quem está sentado. Então, cada cantinho, na verdade, você vai desfrutar e aproveitar daquele momento. Antes de você chegar, a gente estava conversando aqui com a Gabi, sentado aqui. Eu estava justamente reparando essa diferença de planos. E aqui a gente tem, de fato, o plano para quem está ocupando essa área. Ao mesmo tempo, você tem a integração de quem entra de lá até aqui por essa obra. De quem é essa obra? Essa obra é de Renato Vale, é um artista pernambucano, incrível o trabalho, tem 384 gravuras aí feitas em 8 painéis.
ao todo dá 4,80 metros. A gente, para direcionar a atenção, trazer a vista dos olhos, a gente proporcionou uma iluminação bem focada nela. Então, propôs esse branco no branco, a parede branca, apenas para que ressaltasse o elemento gravura, que isso pudesse trazer curiosidade. Então, você vai ver aí variadas, talvez, linhas de trabalho do próprio artista, o que eu acho que isso revela um pouquinho do que a gente quer contar aqui dentro, essa variação, essa força que vai acontecendo em algum momento, depois ela transita, acontece em outro, mais intenso às vezes, mais leve em outros. Então, é uma coisa que nos traz um pouco ainda mais para a poética que a gente está trazendo aqui. A brincadeira do movimento. Tem uma brincadeira do movimento também na área do bar, que é mais um canto. Qual é a brincadeira nessa área do bar? A brincadeira é não ter o limite, né? A bandeja, apesar de ser um elemento de composição muito bonito e apreciado, eu gosto muito, mas a gente achou que a mesa em si ela podia virar uma grande bandeja. Então, assim, os elementos poderiam ir chegando, compondo, elementos mais antigos, elementos mais novos, eles podiam se diversificando ao longo do tempo, e aí eu iria ter sempre uma transição, sempre um novo olhar para esse momento aqui, para esse chamado bar, né? E aí ali naquela dimensão, amanhã talvez tudo isso ande um pouco mais e cresça, ou não, vá diminuindo mediante festas podendo ser dadas no lugar. Então, eu acho que a brincadeira seria essa, trazer a variedade, brincar com o tempo, brincar com o jogo de alturas, as formas, texturas. Eu acho que essa versatilidade é bom para contar os espaços e a poesia, né? Sim, bom, a produção de vocês é muito boa. Eu chamo de produção, não sei se vocês chamam de edição, de arremate, enfim, cada um chama de uma forma. Finalização. Tem alguém que ajuda vocês nesse processo? Somos nós mesmos. Vocês são muito bons. Vocês são muito... Não, eu estou olhando ali o cantinho, a semente de jatobá, né? As sementes de jatobá estão ali dentro, inclusive. Já comeu jatobá? Não comi jatobá. Meu marido come, ele gosta, mas eu acho que é uma coisa horrorosa, mas ele gosta. Tem um cheiro Tem, forte, né? muito. Aquilo ali é uma canela? Uma Canela, isso é. A gente sempre compõe com elementos que talvez estejam ali sempre aos olhos, e aí a gente, de alguma maneira, não dá muito atenção. Então, a gente refina tudo isso, traz uma peça de antiquário, mas aí por que não trazer um elemento como o pau da canela, que está tão presente no dia a dia ali, trazendo um pouco do perfume para o lugar? Por que não utilizar uma fruta próximo às taças? Por que não utilizar um galho seco que foi recolhido aqui mesmo no Jardim da Casa Cor? Então, essa brincadeira ela é muito bem-vinda. Eu acho que parece muito com a gente. É muito natural. Mas vocês dois são arquitetos? Os dois são formados em... Somos arquitetos. A produção é uma coisa muito difícil de fazer, então eu admiro muito quem faz, bem como vocês fazem. A gente passa para o lado de cá, sim, o Denis pode mostrar mais cantos que a gente tem, mas não antes de falar de quem é essa obra que está aqui de pé. É do Cristiano Leá, também recifense. Ele é representado pela Galeria Amparo 60. Temos uma pequena tela do Zé Cláudio também, junto ao Banco Itá, que é do Fernando Ancio. Temos a cadeira Golem, do Vico Magistretti, que a gente adora. É uma peça escultórica e a gente faz mais um cantinho. Na verdade, quando você chega na sala, talvez o olhar seja puxado logo para o final dela, que é essa composição. A gente quis verticalizar um pouco mais com a escultura do Cristiano e é mais um ponto focal. Muito bonito. Mais um canto. Aí a gente tem outro canto aqui, que seria um canto para uma refeição rápida também. Isso, para um café, para um chá. A dimensão da mesa compõe 2 pessoas, 3 pessoas até. A gente tem por trás essa grande bancada, que acaba servindo de apoio para isso. Então, determinado uso que vai ser feito nessa mesa, a gente pode produzir alguma coisa que vai ficar ali atrás. Ali, não por acaso, estão elementos que são utensílios. Então, talvez sugerindo ali, de fato, o chá. Eu tenho garrafas, eu tenho um galinho seco. Tudo isso para poder representar exatamente esse outro momento. Mas aí, baseando ainda na ideia da poesia de falar da movimentação, da força, né, da coisa que move, a gente tem ali uma tela do artista Kilian Glasner, que na verdade é uma unibase feita em pontilhismo, que eu acho que tem uma representação bacana sobre o que é esse movimento, né? A cidade ela move todos os dias, uma hora mais densa, outra hora mais vazia, outra hora mais vertical, mais horizontal. Então, a gente não tem muito um controle disso. Eu acho que lembrar que esse movimento nos permeia a todo momento é bacana, né? Ao lado eu tenho uma outra peça, que é da Cerâmica do Cabo, o mesmo lugar que tem os utensílios ali ao lado, e que também é um pêndulo, então ele também representa movimento, não se controla muito. Às vezes o vento passa aqui, quando a janela está aberta, e essa peça balança, e assim, gera uma outra tensão, brinca com a luz, possivelmente, também, porque está muito focada, então a sombra vai lá e mexe. Eu acho que esse movimento fica o tempo todo se questionando dentro do espaço. Às vezes físico, às vezes não.
Maravilhoso. Aqui não é uma janela de verdade, é uma janela mesmo da casa, essa daqui que vocês estão... preservada do casarão. Janela do casarão. Mas estou sentindo, temos nosso parceiro de tecnologia, que é a LG, deixando a casa fresquinha. Não é? Super parceiros. Não é? Deixando a nossa casa fresquinha. É que você falou do vento, eu já pensei na janela, o vento, e eu vi que o pêndulo estava balançando um pouquinho. Falei, de onde... À tarde é muito bonito aqui, o pôr do sol, porque a casa abre às 4 da tarde. Então é muito bonito você perceber essa transição do tempo que também é contada dentro do espaço. A luz do sol que permeia, isso vai dançando aqui dentro. É muito bonito, é gostoso de vir e ver essa mutação ao longo do horário da visitação da casa. Vale a pena vir cedo e passar o maior tempo possível, né? Para sentir o balé da luz, né? Mais um cantinho ali, que é o cantinho do trabalho, então. É o cantinho do trabalho. Acontece que o pilar, de alguma maneira, ele nos proporcionou um espaço mais íntimo, de mais privacidade. E pensamos, não, acho que aqui vai ficar bem um espaço para você fazer, enfim, algum trabalho, uma leitura, focar, né? Enfim. Um espaço de introspecção, perfeito. É um espaço de atenção, né? Então eu consigo ter esse espaço de trabalho, que aqui, poeticamente, a gente traz uma máquina de escrever, mas naturalmente seria um notebook, então alguma coisa para de fato trazer realidade, né? Mas assim, a composição de livros feitas ao lado, então seriam livros de usabilidade. E tudo isso de uma maneira mais preservada, mais reservada realmente a partir do elemento central que é o pilar, né? Mas sempre nessa bancada que percorre toda essa linha desse retângulo. Perfeito, isso. Do lado oposto nós temos a tela, né? O painel do Renato. E aí do lado de cá a gente tem esse mobiliário que também é intenso, ou melhor, inteiro, e aí ele vai acabar trazendo o olhar para os cantinhos, mas é um mesmo elemento, mobiliário, uma marcenaria mais limpa, mais minimalista, é uma coisa que a gente busca trazer e produzir nos espaços. E aí o cantinho de leitura, é confortável essa casa? Nunca sentei, posso? Então deixa eu aproveitar aqui e fazer deixa eu experimentar. Do Ricardo Fasanello, né? Nossa, é boa. Nossa, é gostosa, hein? Confortável. E leve. Nossa, adorei. Nunca tinha sentado, já pude experimentar. Esse cantinho da leitura, claro, além dos livros, a gente tem a história das casinhas. Mais um elemento de mudança, de força. De força, exato. Como dito na poética, onde a gente move a casa move a gente, e a casa move a cidade move a casa. Então, entrando sempre por essa busca, elas vieram contar um pouco sobre o que é isso. Então, elas foram compostas aqui a partir de uma grande instalação, na realidade, com livros todos postos na horizontais, variando as alturas e a profundidade e tudo isso. E aí contado juntamente a pequenas peças de artesanato popular, peças do dia a dia, como também sementes, galhos secos, pedras, cabaças, jatobá também. Jatobá também. Mas aí a gente traz sempre a mistura do elemento da arte popular, como dito, também com obra de arte. Então, abaixo eu tenho uma peça mega premiada do artista Marcelo Silveira, todo em couro, por exemplo, aramado com essa roupa em couro. Então, assim, também a representação de uma casa, mas aí numa outra instância. Então, essa mistura ela acaba resumindo um pouco do que a gente gosta de trabalhar, do que representa a nossa linha de atenção, talvez, né? Não, e a maneira de vocês contarem essa história. Então, a casa nos move e, de certa maneira, foi a casa e ao morar que nos permitiu que nos conhecêssemos também, eu e vocês dois. Então, por isso, sou muito feliz por essa força motriz que nos trouxe até aqui. Muito bem. Bom, vocês conheceram a Sala Motriz. A gente tem um número de WhatsApp na tela, não é o número deles, é o número de TV Casa Cor. Durante os vídeos, seja na transmissão ao vivo ou depois, você também pode fazer seu comentário se tem alguma peça de algum artista que você quer saber, quer que repita o nome, se a gente souber, a gente manda, senão eu mando para eles. Mas eles vão passar também o Instagram, porque daí vocês conseguem falar diretamente com eles. Qual é o Instagram de vocês? Claro, é o @AlbuquerqueMalvin. @AlbuquerqueMalvin, para conseguir falar com vocês eventualmente e conhecer outros trabalhos que vocês já tenham feito. Acho que tem que seguir, é uma dupla que tem que seguir. Agradeço muito, foi um prazer reencontrar vocês.